Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, gente. Mariana, Pedro. Boa tarde. Mariana, você é de onde, Mariana? Eu sou de Pernambuco. E você? Pernambuco? Aqui de São Paulo, capital mesmo. Uhum. Tô distante. Eu sou péssima para nomes, mas você foi a que fez o trabalho sobre letramento financeiro? Isso. Ah, tá. Uhum. Muito bom. Uhum. Obrigada. Você foi uma das que avaliou? Não, eu sou debatedora, a gente avalia aleatoriamente, né, o trabalho, mas o Entendi. seu não, eu não foi o seu que eu, mesmo porque eu sou da área de empreendedorismo, né, então eu avaliei trabalhos dessa área, e para trabalhar aqui como debatedora, eu me candidatei, né, a ser voluntária e aqui estava precisando nessa de estratégia, né, então acabei sendo movida para cá, né. Você me desculpa, mas eu tô com um bebezinho aqui, que é meu netinho, tô com ele aqui um pouquinho no colo. Parabéns pelo neto. É uma fofura, eu fiquei olhando a mãozinha. Ai, que lindo. Aproveitar essa fase maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dar um acalento aqui para ele, eu já volto. Tá certo. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Pedro. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Tudo Olha bom? quem chega a nossa líder. Olha que sala Professora doutora bonita Andréa aqui. Cristina Reis. Muito bom. Como Ela está vocês vendo aqui se estão, hein? estamos aqui ou não. Estão bem Fiscalizando. acompanhados, com o professor Formigoni, com a Heloísa, estão com um time aí de peso. Tudo bem por aqui? Está tudo bem. Tudo bem? Estou Pessoal, aguardando aí ó, a feliz entrada dos demais. para apresentarem, né? Que legal, pessoal, vê-los aí apresentando, todos nós construindo, contribuindo. Diria que o trabalho de vocês vai ter uma contribuição bem legal. O professor Formigoni é um dos nossos melhores, um dos nossos ícones mackenzistas. Que bom, Não vocês estão em acredito em boas tudo que ela mãos. fala, não. Hein? É verdade. E olha que eu falo bem menos do que deveria, né? O trabalho de vocês foi aí, diria que vocês vão ter uma grande aí, foram honrados aí. Mariana, Pedro, eu acho que realmente... Hoje eu participei de uma sessão Sapiens, né? O meu trabalho apresentou na Sapiens e quando a gente sai com uma contribuição, parece que a gente sai, né, cheio de vontade de fazer. O Formigoni é um desses, né? Essa professora que fez a minha Sapiens também hoje me deixou bem feliz, assim, né, com as contribuições. Eu espero que ele faça isso com vocês também. Né, professor? Estamos aí, né? Vamos procurar colaborar, né? Sempre, sempre. Eu vou dar uma passeadinha por aí, depois eu volto, tá? Tá ok. Boa sessão aí para vocês, tá? Obrigado. Está aí também o Hernan. Hernan Palau. É do primeiro artigo, né? A Mariana é da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. O Pedro é da Universidade Regional de Blumenau, da FURB. Exatamente, professor. O Hernan é da FAUBA,
Faculdade de Agronegócios da Universidade de Buenos Aires. Buenas tardes, Hernán. Boa tarde. E aí, tá frio aí ou tá calor? Ah, moderado, 22 graus, 25 graus, moderado. Ah, tá bom. Tá lindo. Aqui em São Paulo, aqui tá... Durante a noite esfria bem, durante o dia dá uma esquentada, sabe? Mas de noite esfria, viu? Aqui também, durante frio, durante a Então- noite, 16 graus, 17 graus. Linda temperatura para dormir. É bom, né? Nós estamos quase chegando no Natal e aqui continua fazendo frio. Essa questão de temperatura de clima aí, não tem mais agora aquela coisa de primavera, verão, outono e inverno. É tudo bagunçou, cara. Eu acho que a gente vai ter um verão bem caloroso, né? E longe, e bem longe. Bem longe. Olha lá a Heloísa lá fazendo carinho lá no neto dela. Ele ajudou a avaliar o artigo. Ajudou. Vocês me perdoem, mas é que ele tem 1 mês e a minha filha está muito cansada porque ela tem uma outra bebê de 2 anos, né? E eu estou aqui uns dias ajudando ela. E o marido já voltou a trabalhar, então ficou meio complicado. Mas a gente é multiuso, né? Então. Bom, Mas essa possibilidade de ir online, ele possibilita essas questões, né? Exato. Eu É fiz o maravilhoso, meu... né? É uma possibilidade maravilhosa, né? Verdade. Eu fiz o meu doutorado inteiro com ela grávida da primeira, ela teve a menina, agora teve o segundo, e eu consegui defender minha tese mesmo tendo que cuidar de neto. Olha, eu sugiro que comecemos a sessão, porque são 13h02, e nós temos... É tudo contado em minutos o negócio aqui, né? Então, inicialmente, eu dou uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à sala virtual 5 do 25º SEMEAD, Seminário de Administração. Esta sessão é de apresentação de trabalhos relativos a artigos aplicados das áreas de gestão financeira e contábil e de estratégia. Os trabalhos desta sala serão conduzidos por mim, Henrique Formigoni, sou da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu no papel de moderador, e pela professora Heloísa Helena Ramos Dias Shinohara, da Universidade 9 de Julho, no papel de debatedora, nesse momento, além disso, também no papel de avó. A sessão será realizada da seguinte forma: teremos a apresentação de 4 artigos, em princípio, mas eu só tenho 3, por enquanto, aqui, apresentadores, né? Está faltando um, com duração máxima de 8 minutos cada. Após cada apresentação, a professora Heloísa fará uma discussão também de, no máximo, 8 minutos. Ao final das 4 apresentações e discussões, teremos um debate geral de, no máximo, 22 minutos, aberto aos participantes. Os artigos em ordem de apresentação são os seguintes: o artigo 1878, Estrutura, Estratégia e Cultura em Organizações Agroalimentárias, Aportes em Pymes de Equador. Os autores são todos da Faculdade de Agronegócios da Universidade de Buenos Aires, a FAUBA, e o nome deles são Mariano Villani, Sebastião Inácio Senesi e Hernán Palau e Fernando Mogni. E acredito que quem fará a apresentação será o Hernán, que está aqui presente conosco, né? O artigo, na sequência, teremos o artigo 1852, a importância da estratégia da firma e da liderança estratégia no desafio de inovar. Os autores são todos da Universidade Estadual de Montes Claros, que é o Felipe Frois Couto, Pablo Peron de Paula e Ricardo Henrique Magela Franco, que não tem nenhum deles no momento aqui. Na sequência, teremos o artigo 1560, Desafios da implementação da educação contábil das normas internacionais de contabilidade, estudo nas universidades estaduais do Paraná, cujos autores são Pedro Tailson Machado Cirino,
conosco aqui presente, da Universidade Regional de Blumenau, que é a FURB, a Adriana Maria Miguel Peixe, da Universidade Federal do Paraná, UFPR, e Blênio César Severo Peixe, também da UFPR. E, por último, teremos o artigo 1960, Letramento Financeiro dos Estudantes do Ensino Médio de uma cidade do agreste pernambucano, identificando as relações com as características socioeconômicas. Os autores são todos da Universidade Federal de Pernambuco, são eles Kessia da Silveira Galvão e Mariana Patrícia de Lima, que é a que deve fazer a apresentação do artigo e está aqui conosco. Então, só está faltando um apresentador. Agradeço aqui, eu e a professora Heloísa, agradecemos a presença de todos, desejamos um proveitoso evento, e então passo a palavra para o Hernan, que vai fazer a apresentação do primeiro artigo. Lembrando que temos 8 minutos para cada apresentação. Sim, eu acho que você já pode reproduzir no YouTube, ou você quer que eu reproduzca para o YouTube? Heloísa, você tem o vídeo aí para disponibilizar? Eu sim. É que o vídeo ali tinha, pelo que eu vi no vídeo, tinha 15 minutos, e nós temos 8 minutos para apresentação. 8 minutos. Será que você consegue fazer algum tipo de edição? Para que seja feita a apresentação em 8 minutos, ele está quase com o dobro. Tá. Dez minutos tem no vídeo. Já pode compartilhar. Agora? Pode sim. Uhum. Good morning. Good afternoon. My name Perfect. is Lau. I will present this paper, which the title is Structure, Strategy and Culture in the Food and Agribusiness for Small and Medium Companies, an exploratory study in the Canton Mejía, Pichincha, Ecuador. The contents of this presentations are the following. First, we are going to present the statement, then the procedures, then the results, and finally the conclusions. I would say that globally, the small and medium enterprises are the engine of the development and growth in the economy. In Latin American countries, the small and medium enterprises represent 50% of total labor force and 90% of total companies, and 28% of total GDP. However, we can see that these companies, generally speaking, have lower productivity and fewer export capacities. In Ecuador, especially, 84.3% of the companies are small and medium enterprises and represent 13% of total GDP. Especially in the Canton Mejía, the small and medium enterprises are agri-food companies, especially dairy cattle and agricultures, producers, farmer producers, and flour exporters. Following the model of Serra and Castica, when a company can define the strategy, the structure, and the culture, this company should have flexibility and capacity of adaptation. So, in that sense, we have our question, that is, what is the current situation of the SME companies or small and medium enterprises of the Canton Mejía in terms of structure, strategy, and organizational culture, which allows these companies to adapt to the disturbances of the current environment. So when we focus on these three pillars, we have, in terms of strategy,
the strategic of or business plan, the cash flow, the income statement, the positive relationship with suppliers and consumers, organization in terms of structure, organizational chart, job description, structure remuneration scheme, written internal procedures, and culture, working environment, protocols, and communication map, job performance measurement. The procedures are the following. First, we have the statistics under a stream of phenomenological study. So we study the small and medium enterprises situation following the model of Serra and Castica. We surveyed 100 companies agri-food companies in Ecuador, in this canton, Sierra Mejia. We have some interviews with deans, experts, and CEOs, and we have some other secondary resources. So, as we mentioned before, in terms of strategy, structure, and the culture, we work in these variables that we already mentioned: a strategic or business plan, cash flow, organizational chart, written internal procedures, working environment, etc. So here are the results. In terms of culture, when we have done the survey, we noticed that the type of companies were, on one hand, with 58% family business companies, but 36% have professional management in their staff, and only 6% with professional management, totally professional. 24% use protocols. From this percentage, 57% they say that they are satisfactory, and 43% partially satisfactory. In terms of communication, only 6%, and it's more related to the professional companies, have communicational map. 33% consider satisfactory this communicational map, and 67% partially satisfactory. And the formal communication, 12% of the company have a communicational in terms of formal communication in terms of how communicate between different participants or staff inside the company. In terms of culture, we work about the working environment, and we measure this working environment, and 24% have this measurement of working environment, and 37% have high satisfaction and 50% medium satisfaction. When we asked it about job performance measurement, only 18% of the companies surveyed measured the job performance. In terms of the structure, 52% have an organizational chart, and 54% of this chart are hierarchical, and 94% disseminated in the company, or in terms of its communicating. Job description, 42%, and 73% of this is disseminated in the company. And in terms of written internal procedures, 32% say yes, and 36% of this done performance measurement of internal procedures. In terms of strategy, 42% say that they have a strategic plan or business plan, and the implementation of this business plan in terms of high, medium, or low. You can look at these figures. 72% say that the implementation of the business plan is medium. In terms of monitoring the objectives of the plan, 93% say
that is yes, they monitoring the objectives of the plan. And in terms of cash flow, 39% say yes, real budget and real unbudget. And in terms of positive relationship with suppliers or customers, 52% yes and 64% yes. So in order to conclude, we can see that there is a little linearity that exists between the three fundamental pillars that we mentioned: strategic, culture, and cultural structure in the agri-food small and medium companies of Mejía Canton, Ecuador. This could impact negatively to these companies when external perturbances emerge. Culturally, the agri-food small and medium enterprises of this canton are represented by family models. Its communication protocols and maps are poorly developed and implemented. The structure of agri-food and small and medium companies has a tendency to weaken directly proportional to the size of the company. The implementation of internal processes, description, and schemes tend to be left aside and not taken into account within organizations. And a final conclusion, I would say that there is a very there is a high opportunity for managers and centers of education to learn to work in these tools that we presented in other small and medium companies, and also it's a very nice framework, a theoretical framework to implement to other regions and countries. Thank you so much. Muito Thank bem. you for your presentation, Hernan. Congratulations by presentation. Vou passar a palavra agora para a professora Heloísa, para que ela possa fazer as considerações dela a respeito do trabalho apresentado. Bom, primeiro, parabéns, Hernan, pelo trabalho. Eu sou da área de empreendedorismo, na verdade, né? Mas eu gosto muito de estratégias, e esse agronegócio familiar aqui no Brasil é uma coisa muito forte também, muito forte. Na verdade, é ele que mantém toda a agricultura funcionando. Nós temos, assim como o trabalho que você fez, nós temos também modelos muito parecidos, e a gente percebe que eu fiquei até impressionada com como mesmo a agricultura familiar, no seu trabalho, mostrou-se que eles também estão buscando inovações, né? A gente percebe que muita gente, muito por causa dos filhos, provavelmente, né, que acabam estudando e trazendo todo um conhecimento para o agronegócio. Eu, como sugestão, eu não sei se você tem contato com pesquisadores dentro do seu tema aqui no Brasil, mas seria extremamente interessante se você conseguisse fazer esse cruzamento, né? O Brasil é um país puramente de agronegócio. Eu não sabia que tanto no Equador, eu não sabia que era tão forte assim também, né? Equador, sim, como eu disse, assim, não é a minha área, a gente acaba, às vezes, não ficando ao par de tudo isso. Né? Mas eu acho que seria muito interessante você tentar fazer um cruzamento de informações aqui no Brasil. Eu acho que a sua pesquisa foi muito ampla, né? Você conseguiu abranger aí um número, uma região muito grande, né? E que provavelmente, se você conseguir um pesquisador aqui no Brasil dentro do seu tema e fazer uma pesquisa conjunta, eu acho que ia ser muito proveitoso para você. Como eu disse, eu não tenho assim não conheço muito do seu tema, mas foi uma grata surpresa ler o seu trabalho. Né? Então, sim, eu acho que, como você fala, se a gente pudiera comparar estos resultados entre Brasil, Ecuador e incluso Argentina,
podría ser un elemento interesante también para, no solamente para pesquisadores, sino también para asesores, para gente que está desenvolviendo, por ejemplo, en BRAPA, ¿no? O en entidades así de ese estilo. Aquí a gente fala de INTA, entidades que se dedican a la extensión, al asesoramiento, a dar consultoría y advisory en inglés. Puede ser interesante também. Você faz pesquisas para esse tipo de empresas aí? São entidades privadas ou governamentais? Não, privadas. Privadas, tá. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Heloísa. Não sei se os outros participantes têm alguma coisa a falar sobre estratégia, porque isso aí é uma tremenda estratégia usar essa parte de comunicação e de inovação no agronegócio, né? Sim. Obrigado. Muito bom. Então, vamos agora passar a palavra para a apresentação do segundo artigo, que eu acho que não tem ninguém aí, que é a importância da estratégia da firma e da liderança estratégica no desafio de inovar. Felipe Frois, que não está aqui, Pablo Peron de Paula, que também não está presente, e Ricardo Henrique Magela Franco, que também não está presente. Então, como desse segundo artigo não tem ninguém, vamos passar então para o terceiro artigo, que é o artigo 1560, Desafios na implementação da educação contábil nas normas internacionais de contabilidade, estudo nas universidades estaduais do Paraná, e quem vai apresentar é o Pedro Tyson. É isso, Pedro? Professor, vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade de estar realizando a apresentação desse artigo no CEMEAD. Então, o tema da minha apresentação é basicamente o seguinte: os desafios na implementação da educação contábil das normas internacionais de contabilidade, estudo nas universidades estaduais do Paraná. Esse estudo ele é oriundo da minha dissertação na UFPR. Ok. Conseguem? Acho que perfeito. Então, basicamente é o seguinte: o artigo ele visa o seguinte: faz aproximadamente 10 anos, mais de 10 anos, que ocorreu as normas internacionais, a convergência das normas internacionais de contabilidade no Brasil. E considerando que as normas internacionais de contabilidade, para serem corretamente aplicadas, elas precisam de profissionais que bem preparados, com conhecimento das normas internacionais de contabilidade, e elas estarem impregnadas, já estarem totalmente enraizadas nas normas brasileiras, faz-se importante rever como que foi o processo de educação das normas internacionais de contabilidade ao longo desse período da convergência. E é basicamente esse o foco. E ele se ampara no seguinte: que um contador ele precisa do ensino de contabilidade para estar pronto para lidar com as demandas do mercado que exigem tal conhecimento. E, pois bem, basicamente o amparo para as pesquisas se refere a toda a parte da história da harmonização das normas internacionais de contabilidade, desde do projeto de lei que foi aprovado no início nos anos 2000, que originou a Lei 11.638, e também esse estudo se embasa na Diretriz Curricular Nacional do curso de Ciências Contábeis, tendo em vista que ela, já em 2004, 3 anos antes da convergência das normas internacionais de contabilidade, ela já previa o ensino das normas internacionais de contabilidade, ela também já permitiu uma flexibilidade por parte das instituições de ensino para adaptarem essas matrizes curriculares conforme a demanda do mercado exigisse que elas atualizassem. Bom,
Basicamente, a metodologia do meu estudo foi o seguinte: ele foi uma pesquisa descritiva e exploratória. Foi um estudo de multicaso, porque envolveu a realidade de mais de uma universidade. Por mais que essas universidades elas tenham o órgão monetário, sejam ligadas ao governo estadual, cada uma tem a sua realidade, são realidades diferentes, por isso, multicaso. Foi realizada uma análise documental das matrizes curriculares, das emendas, que elas fornecem nos seus próprios sites oficiais. Bom, dos resultados, dos 15 cursos de ciências contábeis oferecidos pelas universidades estaduais públicas do Paraná, apenas 40% não apresentaram a disciplina Contabilidade Internacional ou similar nas matrizes curriculares divulgadas em seus sítios eletrônicos oficiais. As demais representam 60% apresentaram 60% da disciplina Contabilidade Internacional em pelo menos uma de suas matrizes curriculares divulgadas ao longo desses anos que o período foi analisado, de 2008 a 2020. Bom, outros resultados importantes foram o seguinte: o curso de Ciências Contábeis da UniOeste, campus de Cascavel, apresentou conteúdos sobre a IFRS em emendas de 5 disciplinas. O curso da UEMP apresentou em emendas de 3 disciplinas. O da UEM apresentou da UEM apresentou em emendas de 2 disciplinas. Já os cursos de Ciências Contábeis da Unespar, campus de Apucarana, e o curso de Ciências Contábeis da UEPG apresentaram conteúdo sobre as IFRS em emendas de uma disciplina. Bom, conclusão. Portanto, por meio de uma análise das matrizes curriculares atuais e anteriores, no período de 2008 a 2020, constatou-se que 60% dos cursos de ciências contábeis das IES objetos desta pesquisa ofertaram a disciplina Contabilidade Internacional, IFRS, sendo 8 cursos em matrizes curriculares anteriores e 1 curso na matriz curricular vigente. Ou seja, a oferta da disciplina específica Contabilidade Internacional ou similar na atualidade só é ofertada e como optativa por um dentre 15 cursos de ciências contábeis das IES estaduais públicas do Paraná. Por outro lado, a análise dos PPCs em vigência propiciou a constatação de que em 8 cursos, emendas de disciplinas de contabilidade contemplam conteúdo sobre a IFRS, ou seja, 53,33% dos cursos pulverizaram determinados conteúdos sobre a IFRS em diversas disciplinas no decorrer do curso, tais como teoria da contabilidade, contabilidade avançada, contabilidade de custos, contabilidade do agronegócio, laboratórios de práticas contábeis, entre outros. E aqui estão as referências e muito obrigado. Parabéns, obrigado pela apresentação, Pedro. Obrigado, professor. Trabalho bem interessante. Agora passaremos a palavra para a professora Heloísa, para que ela possa fazer as considerações a respeito do seu trabalho. Pedro, tudo bem? Você Tudo disse, bom? tudo bem? Parabéns pelo trabalho, você disse que é parte da sua dissertação de mestrado, esse trabalho, né? Isso. Então, quando eu li o seu trabalho, eu vi que parecia mesmo um recorte, né? Que tinha mais assunto para falar. Essa parte de contabilidade é uma coisa assim interessante, porque quando eu nem sabia que tinha contabilidade internacional também. Como eu disse, eu não sou da área de estratégia, os artigos aqui me foram muito úteis, né? Porque me ajudou a ampliar os meus conhecimentos, né? E quando a gente percebe que realmente isso é uma coisa importante, porque quando você exporta, quando você importa, tem uma série de regras que cada país tem a sua, né? Exato. E pode ter muitos conflitos, e se você não oferece isso, hoje com esse nosso mundo globalizado, não adianta a gente querer só entender da nossa contabilidade, né?
Então, eu vi que realmente, porque eu comecei a ler, eu falei, mas o quão importante isso é, né? Mas dentro de todo esse contexto de globalização, é extremamente importante, né? As pessoas não podem mais ficar dentro da nossa caixinha. Tem muita empresa pequena que exporta, e às vezes não sabe como organizar as coisas aqui internamente para poder misturar essas leis. Na verdade, é uma série de regras que acabam se misturando, e tem que achar uma convergência para saber aquilo que melhor, como se diz, que vai ficar melhor para as duas partes, né? Então, você fez esse trabalho, e depois sua dissertação, Pedro, qual é o outro alcance que você conseguiu? Bom, professora, eu achei interessante porque, por exemplo, o estudo, se a gente analisar bem, o Brasil ele é um país exportador, principalmente do agronegócio. E o contador que trabalha nessas cooperativas de agronegócio, ele precisa estar ciente das várias normas dos outros países, porque eu acho que é o principal produto do Brasil atualmente, pode ser o agronegócio. E também entender de contabilidade internacional é importante nessa época em que o Brasil precisa tanto de apoio internacional. Entendi. E o seu trabalho de dissertação, você conseguiu ampliar ele para... você conseguiu ter acesso a a exportação, a saber, de leis de exportação de agronegócio? É isso que eu queria saber, se você ampliou Então, um pouquinho o seu trabalho. Desculpa, você poderia repetir a pergunta, que eu acho que deu um corte bem no momento que você tinha me feito. Não, o seu trabalho de mestrado, você disse que esse é um recorte, eu queria saber qual é a amplitude dele, se você foi além das universidades, entendeu? Se você buscou, por exemplo, o agronegócio, se você viu a dificuldade que ele tinha, e aí daí você partiu para as universidades. Então, é que, na verdade, eu parti para a educação, porque o meu objetivo é ser professor universitário. E eu procurei tentar estudar um ambiente em que um dia eu pretendo atuar. Essa que tentou ser minha abrangência mais no campo acadêmico. Entendi. Ok. Uhum. Porque, por exemplo, com relação à parte prática da contabilidade, eu lido mais, a minha família é muito mais cineastas, então eu ainda estou tentando encontrar um jeito de conciliar a contabilidade com o cinema. Vai ser uma intersecção muito interessante se você conseguir fazer isso. Obrigado, Mas, muito professora. bem, parabéns, foi muito interessante ler o seu trabalho, parabéns para você, viu, pelo trabalho. Não sei se os outros querem falar alguma coisa sobre estratégia, porque isso aí é muito de estratégia também, né, das universidades conseguirem atingir essa parte de contabilidade internacional, né? Ou talvez você também pode dar uma estudada com as universidades particulares também, né? Para ver o quão abrangente isso é nas universidades particulares. Boa ideia, professora. Eu vou pesquisar sobre isso. E, professora, muito obrigado pelas contribuições. Aprendi bastante com as suas contribuições. E desejo muita saúde para os seus netos e sucesso para a professora. Obrigada, gente, obrigada. Só queria um parênteses, eu coloquei um bilhetinho no chat, tem uma avaliação do SEMEAD de uma maneira geral, que todos estão convidados a fazer essa avaliação ao final da sessão, se for possível, tá? É só um lembretinho lá. Perfeito. Obrigado, Pedro. Agora vamos passar para a apresentação do artigo 1960, letramento financeiro dos estudantes do ensino médio de uma cidade do agreste pernambucano, identificando as relações com as características socioeconômicas. Será apresentado pela Mariana. Está com a palavra, Mariana. Certo, eu vou colocar para reproduzir o vídeo aqui. Assim que vocês estiverem ouvindo, vocês falam, por favor, ouvindo e vendo. Se tiver algum problema também fala, porque eu vou deixar o áudio desligado.
Vocês estão vendo? Sim, já está apresentando a tela. Ok. Não estamos ouvindo. Não está ouvindo? Isso. Então, eu estou vendo a tela, letramento financeiro, mas não estamos ouvindo. Fazer alguma coisa quando você compartilha a tela ou o áudio já vai? Porque eu não costumo usar o Zoom, eu uso o Google. Deixa eu tentar ver o que é. Eu vou fazer o seguinte, para não demorar muito. Eu vou deixar o áudio rolando pelo meu celular, vocês vão ouvir normalmente e vão ver a tela, ok? Ok. Uhum. Só um segundo. Apresentar um artigo que tem como título Letramento Financeiro dos Estudantes do Ensino Médio na cidade do Acre, identificando as relações com as características das alturas, a doutora e Está bem ruim, hein, o som. Peraí, vê se agora vai melhorar, vocês vão conseguir ouvir. E eu, Mariana Patrícia de Lima, mestrando para dá para ouvir? E também integrando. Eu estou ouvindo bem baixinho. Mariana, você não quer tentar apresentar, Mariana? Você... É porque é muito grande, eu sei que eu vou ultrapassar o tempo. Eu queria que alguém falasse como eu faço para reproduzir o áudio. Eu não entendo muito do Zoom também, Mariana. Como um colega conseguiu? Ele reproduziu dele agora há pouco. Alguém sabe informar? O Herman conseguiu reproduzir, né, Herman? Uhum. Envíe o link a mí y yo reproduzco você. Envíe o link a mí, por chat. Agradeço. Apresentar o artigo que tem como título Letramento Financeiro dos Estudantes do Ensino Médio na cidade do Agreste Pernambucano, identificando as relações com as características socioeconômicas das autoras, a doutora e professora Kessia da Silveira Galvão, da Universidade Federal de Pernambuco, e eu, Mariana Patrícia de Lima, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Inovação e Consumo da Universidade Federal de Pernambuco, e também integrante do grupo de pesquisa GEA. Sobre o letramento financeiro. Ele requer uma característica de análise, interpretação e conhecimento do indivíduo sobre elementos financeiros como elementos básicos da matemática financeira. O letramento financeiro é, então, fundamental para que o consumidor ele tome decisões adequadas sobre a administração de seus recursos, sobre poupar e fazer investimento com eficiência, evitando ao mesmo tempo se tornar vítimas de fraude. Entendendo a relevância do letramento financeiro na vida do indivíduo, a gente chama a atenção para os jovens, que no último PISA de 2015 demonstrou um baixo nível de desempenho nas competências financeiras no Brasil, em relação aos demais países avaliados. Mas na frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é o PISA. Mas, diante desse cenário, nota-se também a escassez de estudo voltado para o letramento financeiro e o jovem, principalmente em regiões subdesenvolvidas e emergentes. Com isso,
A pesquisa tem como objetivo identificar o nível de letramento financeiro e possíveis relações às características socioeconômicas dos estudantes de ensino médio em uma cidade do agreste pernambucano. E aí, na revisão da literatura, a gente vê a importância do letramento financeiro dos jovens, que é essencial, pois em breve eles serão adultos e vão precisar tomar inúmeras decisões financeiras, que vão desde a Operação de Desenvolvimento Econômico à OCDE, ela já vem demonstrando uma preocupação com essa questão das competências financeiras, o letramento financeiro nos jovens. Com isso, ela criou uma ação, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que busca avaliar a proficiência dos estudantes em várias áreas, dentre elas a da competência financeira de jovens de 15 a 16 anos em diversos países, e aí cria um ranking, a média, que você consegue observar se o país está indo bem ou não, se os jovens daquele país estão indo bem ou não. No caso do Brasil, apresentou resultados baixos. E, diante disso, a gente também vê que existe uma possível relação com o letramento financeiro e as características socioeconômicas que foi identificada em estudos passados, que tratou de algumas variáveis de forma isoladas. Então, a gente agora quer analisar todas, né? O gênero, a idade, o estado civil, a etnia, a escolaridade do indivíduo, a escolaridade do pai, a ocupação e renda, para compreender se existe realmente esse grau de significância. O método utilizado nesse artigo foi a abordagem quantitativa descritiva, método hipotético dedutivo, instrumento de coleta, questionário estrutural composto por 28 questões, dividido no perfil socioeconômico, né, com 18 questões adaptadas do INEP, e letramento financeiro, 10 questões adaptadas ao OCDE, que foi realizado no PISA. E aí, a amostra foi apenas de 83 alunos, foi pequena, mas justificada por conta do período de coleta de dados, que foi um período de pandemia do Covid-19. E aí, né, dentro dessa amostra, 44 era da rede pública e 39 da rede privada de ensino. E aí está envolvido o primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio. A análise foi uma análise estatística realizada no RStudio, uma análise descritiva e usou testes quadrado. A gente também envolveu as questões de perspectiva, o conteúdo, o processo, o contexto, a pontuação, nível, compreendendo que o nível 1 era o nível mais baixo para conhecimento financeiro e o nível 5, o nível mais alto, estava associado lá à pontuação de cada questão. Sobre as características socioeconômicas, a gente encontrou que a maioria, né, dos respondentes é de sexo feminino, estavam no terceiro ano do ensino médio, todos se declararam ser solteiro. A idade a mais mencionada, apresentada por eles, foi de 16 anos, considerando a maioria declarando ser branco, estão concentrados em um pequeno município, locus da pesquisa. A maioria estudou em escola particular durante o ensino fundamental, a escolaridade da mãe e do pai foi igual, completou o ensino médio, e a ocupação da mãe e do pai também se concentrou no grupo 4. A renda se concentrou na classe E, até 2 salários mínimos, o número de pessoas que moram em sua residência de 3 a 4 pessoas. E aí, quando a gente vai avaliar a questão da distribuição percentual dos estudantes por nível de letramento financeiro em relação ao resultado da nossa amostra, o resultado do Brasil no PISA 2015 e o resultado geral, a média dos países no PISA 2015, a gente obtém que os níveis 3 e 4 de letramento financeiro da nossa amostra foi melhor do que o resultado apresentado pelo Brasil e a média geral no PISA 2015. A média de acertos e erros por nível de letramento financeiro demonstrou que quanto maior o nível de complexidade das questões, o nível de letramento financeiro, maior a média de acertos, de erros, e menor a média de acertos. O teste quadrado ele vem para mostrar essa relação das questões individuais com as características socioeconômicas, quais teriam significâncias ou não dentro daquelas questões. A escola, o ensino médio, né, que o aluno frequenta no ensino médio, a instituição pública ou privada, apresentou grau de significância e algumas questões, como a questão 6 espacial, a questão 9, a questão 10, a questão 7. Outros pontos também apresentaram significância, como é possível ver no trabalho completo. Sobre a análise de significância por grupo e variáveis socioeconômicas, vendo mais detalhadamente, a gente viu que mesmo tendo um número de acerto grande, algumas questões como a ocupação da mãe não apresentavam tanta significância.
na questão 3, enquanto na questão 5, mesmo com 10% de acerto, a questão do nível de renda teve uma significância dentre o resultado obtido. E aí a conclusão do nosso trabalho está que houve uma menor concentração de estudantes do nível 1 e maior percentual dos níveis em demais níveis, né, em relação aos dados nacionais do PISA 2015, houve uma maior frequência de erro nas questões que tratam sobre o ambiente social das finanças e estão fora da vivência familiar e individual do estudante. Quando a gente olhar as perspectivas, então a gente consegue ver essa questão de conteúdo, contexto e informar esse resultado. E aí, o sexo, a idade dos estudantes, as características associadas à sua escolaridade e a de seus pais, a sua família, como renda e número de pessoas na mesma residência, estão relacionadas ao nível de letramento financeiro e a resposta dada pelos alunos. A limitação encontrada no estudo está no espaço para discussão que possibilitou discussões mais profundas e a recomendação a ampliação do estudo a outras escolas, cidades e regiões. As referências que foram utilizadas para a produção desse slide. Obrigada pela atenção. Obrigado, Mariana, pela apresentação, parabéns. Passar a palavra para a professora Heloísa para fazer as considerações a respeito aí do seu trabalho. Mariana, meus parabéns pelo trabalho. É um assunto extremamente pertinente, né? O Tyson falou de se estudar contabilidade internacional nas universidades, mas se o aluno não sair lá do ensino médio com alguma coisa, alguma base, Tyson, nem interesse por contabilidade o aluno vai ter, não é verdade? E se a gente for ligar isso ao agronegócio, muitos desses alunos, principalmente na região que você pesquisou, Mariana, eles devem ter pais que são do agronegócio, com certeza, né? Então, se não vem uma cultura lá, né, não digo nem do ensino médio, tem que vir do ensino fundamental. Infelizmente, o Brasil, ele é um país que não tem isso como cultura. Né? Se você viaja para qualquer outro país, eu não sei, Herman, como é no Equador ou na Argentina, se você conhece, se eles saem com essa cultura de educação financeira lá do ensino médio ou do ensino fundamental, né? Mas, por exemplo, minha filha morou nos Estados Unidos, eu tenho amigos que moram no Canadá, tem uma cultura desde criança, né? Desde que dentro de casa já. Né? Então, a sua pesquisa é extremamente importante. Eu dei aula para ensino médio, para tecnólogo, né? De gestão de pequenos negócios, e eu ficava brincando com eles, com o que eles recebiam de mesada, o que eles faziam com ela, fazia fazer planilha, e eles achavam isso uma besteira imensa, né? Então, o seu trabalho é extremamente importante, deve ser muito divulgado. Eu vi que você colocou um número total de alunos de 214. Eu só queria entender, isso é um número total de alunos que estão no ensino médio nessa região, é isso? E você conseguiu pesquisar, conseguiu fazer com que 84 respondessem o seu questionário. É isso que eu entendi? Esse número, 200 e alguma coisa que eu contei, era o número de estudantes presentes na escola, matriculados na escola. Ok. Era no período de ensino remoto, então teve estudante que desistiu, tinha estudante que estava online e tinha estudante que estava presencialmente. Minha pesquisa, inicialmente, eu mandei o questionário online, não houve sucesso, então a minha alternativa foi ir presencialmente na escola aplicar o questionário por quem estava. Isso que era a minha dúvida, era essa, na sua metodologia, eu estava lendo, eu falei assim, mas como será que ela
chegou aqui nesse número. Então, mas tudo bem, eu entendi agora, é verdade. Agora, esse período, muito aluno desistiu, e mesmo quem estava online ligava o computador e ia dormir, né, deixava a professora falando sozinha, muitas vezes. Mas muito bem, mas parabéns. No final, a gente vê que está tudo um pouco interligado por causa da onde foram feitas as pesquisas. Foi muito legal fazer depois costurar um pouquinho tudo isso, né? No fim, parte tudo da sua pesquisa, lá do ensino fundamental vem com a educação financeira, né? Mas parabéns. Agradeço as contribuições, muito obrigada. Bom, o artigo 2, então, a pessoa lá, não apareceu ninguém mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Por acaso é o meu? Eu entrei na sala errada e só dei conta depois de um tempo. Pablo Peron. Isso. O artigo 1852, a importância da estratégia da firma e da liderança estratégica no desafio de inovar. Isso. Eu entrei na sala errada e eu estou vendo lá que estava passando. E então, Pablo Peron, artigo 1852. Exato. Então, vou passar a palavra para você, que pode fazer, então, aí a apresentação do artigo sobre a importância da estratégia da firma e da liderança estratégica no desafio de inovar. Quem vai fazer a apresentação, então, é o Pablo Peron de Paula. Está fazendo a apresentação ou vai rodar o vídeo? São lá da Universidade Estadual de Montes Claros. Exato. A palavra está contigo, então. Okay. Você consegue rodar o seu vídeo, Pablo, por favor? Tá, vou rodar o vídeo aqui. Deixa eu só ajustar aqui, tá ok? Só um minuto. Tá ok aí? Tá apresentando? Sim. Só não estamos ouvindo. Espera aí. Eu não sei como faz para compartilhar o áudio. Tem alguma coisa específica? Para mim está saindo o som aqui. Nós podemos contar de novo com o Herman. Pablo, o Herman, ele consegue, se você puder colocar o link aqui no chat, ele reproduz para a gente, por favor. Ok. Tá aí. Meu nome é Pablo e vou dar início à apresentação do trabalho A Importância da Estratégia da Firma e da Liderança Estratégica no Desafio de Inovar, de autoria de Felipe Frois Couto, Pablo Peron de Paula e Ricardo Henrique Magela Franco, ambos da Universidade Estadual de Montes Claros. A inovação pode ser traduzida como um fenômeno sistêmico, por envolver aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos e institucionais. Martins e Terblanche, por sua vez, entende que a origem da criatividade e da inovação se dá na estratégia e em estruturas adotadas pela organização. Neste contexto, o problema de pesquisa é: quais fatores impactam a forma pela qual
o agente interno percebe o desafio de inovar no ambiente organizacional? Tem-se como objetivo identificar formas pelas quais o ambiente organizacional pode estimular, promover a inovação a partir de uma análise de um caso representativo em uma indústria multinacional do setor farmacêutico. Referencial teórico dividido em duas partes. Primeira, inventividade no trabalho e ambientes de inovação, na qual os principais autores são Schumpeter, 1957, Freeman, 1987, Amabile, 1999, May, 2007 e Tid-Bessan, 2012. E a segunda parte, fator humano no trabalho criativo, onde os principais autores são Coutinho, 2009, Braverman, 2012, Martins e Martins, 2002, Drucker, 1998 e Martins e Termante, 2003. O método utilizado foi um estudo de caso único de métodos mistos. A pesquisa é caracterizada como descritiva, exploratória e uma abordagem qualitativa e quantitativa do problema. Na abordagem qualitativa, foram empregadas entrevistas presenciais semi-estruturadas, agrupadas em um conjunto de 12 questões pré-definidas. Essas entrevistas foram realizadas com o nível estratégico, o vice-presidente corporativo, o vice-presidente de qualidade e 4 diretores, e o nível tático, 16 gerentes. O tempo médio das entrevistas foi de 50 minutos, o que totalizou 19 horas de gravação. Para análise, foi empregada a análise de conteúdo de Bardan e foi utilizado o software Atlas TI Test. A abordagem quantitativa foi desenvolvida a partir dos resultados da entrevista e da abordagem qualitativa, um questionário auto-administrado do tipo survey, que foi aplicado ao nível operacional, analistas, especialistas, operadores, técnicos e supervisores de produção, totalizando uma amostra de 334 colaboradores. Foi analisado por meio da modelagem de equações estruturais. Empregou-se o pacote Lavan e 100 tools do software R. Os resultados da fase qualitativa estão atrelados aos tópicos das questões utilizadas, as quais destacam-se o papel da estratégia da firma na inovação, o papel dos valores da ambição da firma na inovação, o papel da liderança na inovação, o papel da valorização de comportamentos na inovação, obstáculos para a inovação, o papel do ambiente na inovação, o papel da motivação na inovação, o papel das recompensas na inovação, percepção atual sobre a inovação na firma, a visão de futuro sobre a inovação na firma, desafios relacionados à inovação na firma e sugestões relacionadas a inovações na firma. Foram totalizados 249 códigos que foram agrupados em famílias, resultando em 37 itens. A partir destes, foi gerado um quadro de corre-ocorrência por temas, que resultou em 22 temas selecionados a partir de suas similaridades e relevância. Esses resultados permitiram a construção de 15 variáveis que foram agrupadas aos construtos de estratégia, motivação, liderança e desafio de inovar. A partir dos resultados qualitativos, da reflexão sobre a teoria, foi possível estabelecer 3 hipóteses. A primeira, a liderança e estratégia, como construto de segunda ordem, é formado pelos construtos de motivação e liderança. A segunda, a estratégia da firma impacta positivamente na liderança estratégica. E a terceira, a liderança estratégica impacta positivamente no desafio de inovar. O modelo foi testado por meio da modelagem de equação estrutural e apresentou os seguintes resultados. Todas as cargas fatoriais foram superiores a 0,5, e o modelo se mostrou representativo, com um R2 de 0,597.
resultados puderam afirmar que a liderança estratégica, como construto de segunda ordem, é formada pelos construtos de motivação e liderança. Tá? Esse construto de liderança estratégica obteve estimativa padronizada de 0,915 e p-valor de 0,001 em relação à motivação e estimativa de 0,945 e p-valor de 0,002 em relação à liderança. Portanto, confirma-se a primeira hipótese. A segunda hipótese, a estratégia da firma impacta positivamente na liderança estratégica, temos os resultados de que a regressão apresentou estimativa padronizada de 0,939 e p-valor menor que 0,01. Portanto, aceita-se a segunda hipótese. A terceira hipótese, a liderança estratégica impacta positivamente no desafio de inovar, também foi confirmada. Obteve uma estimativa padronizada do coeficiente de regressão de 0,773 e um p-valor inferior a 0,001. Esses resultados permitiram concluir de que as análises da organização foi capaz de gerar um modelo para explicar a percepção dos entrevistados em relação ao ambiente indutor de gerar desafios de inovação. Foi possível também suportar as construções teóricas de artigos como os de Howard e Leite, que reafirmaram a importância do líder estratégico na construção de uma visão mais atrativa. E no aspecto gerencial, reforçou a importância do líder estratégico como aquele capaz de aliar planejamento, flexibilidade e capacitação dos agentes. Por fim, as referências principais foram Leite, Howard e Schumpeter. Muito bom, obrigado aí pela apresentação. Eu agradeço. Agora vou passar a palavra para a professora Heloísa, para ela fazer as considerações a respeito do seu artigo. Bom, primeiro, Pablo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu quero agradecer muito ao Herman, que está sendo nosso assistente de áudio e som e imagem. O Pedro, que é ligado ao cinema, mas, no fim, quem está nos ajudando aqui é o nosso Herman. Enfim, Pablo, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Esse seu trabalho foi desenvolvido a partir da faculdade ou do mestrado, do seu TCC? Esse trabalho é desenvolvido a partir da dissertação do aluno Ricardo Franco. O terceiro autor aí. Ok. Eu atuei como co-orientador e o professor Felipe como orientador. Entendi. Então, eu sou uma pessoa quali, de corpo e alma. Sou de quali. Mas eu falei que eu vou aprender a fazer quanti. Qualquer hora dessa eu vou me predispor a isso, né? Eu acho que são trabalhos muito robustos. Então, eu vou dar um olhar um pouquinho diferente. Eu gosto muito de referencial seminal, né? Eu gosto de trazer a coisa lá de Schumpeter e tudo mais, mas eu também acho muito legal você ter uma conversa com autores atuais. Então, eu senti um pouquinho falta eu não sei quando foi feita a dissertação, então você me perdoa se eu estou falando alguma coisa que não combina com o trabalho do seu aluno. Eu vi que todo o referencial teórico, ele trouxe uma carga grande, né, de toda essa literatura seminal e um pouco menos da literatura atual, e mesmo assim, 2012, 2013, que foi esse o período da pesquisa, Pablo? Não foi encerrada agora, né? Já tem uns 2 anos que teve a defesa. Mas também, né, não é tão antigo assim, não. Isso aí foi uma falha mesmo, até pelos próprios avaliadores já apontaram esse item, né? Eu acho que ele carece de uma força um pouco maior,
de literatura recente para fazer um contraponto. Isso, sabe por quê? Porque hoje em dia, se você olhar dentro, eu estudo uma outra coisa, eu falo de empreendedorismo sênior, então, essa visão de diversificação, de diversidade dentro das empresas, aí é um pouquinho mais a minha praia, então, por isso que me chamou a atenção o seu trabalho, porque o empreendedorismo também tem o intraempreendedor, que também é muito importante. Como quando eu fui profissional, porque eu já me aposentei há alguns anos, mas eu me colocava muito nesse lugar de intraempreendedora, né? Uhum. Então, esse seu trabalho vai muito, né, foi o olhar que eu coloquei nele. E hoje em dia, um profissional, ele tem que ser multiuso, não existe mais, eu sou especialista em recursos humanos e salários, não faço mais nada, né? Hoje não, hoje a pessoa tem que ter uma visão holística da empresa e tudo mais. Então, essa conversa com artigos mais atuais é muito valiosa para um trabalho, né? O trabalho foi muito robusto, como eu disse. Eu não sou quant, mas eu admiro esse trabalho robusto, né, com hipótese e tudo mais, e ele trouxe bons resultados, né? O trabalho apresentou bons resultados, então uma conversa maior com artigos mais seminais, eu acho que uma conversa dos artigos seminais com mais atuais, eu acho que ia dar uma robustez muito grande para o trabalho que já teve números assim muito expressivos. Então, parabéns pelo trabalho. Essa é uma estratégia que realmente a gestão tem que olhar muito isso, né? Porque não existe mais aquele profissional que trabalha 35 anos na mesma empresa, né? Entra com 14 e sai com 50, né? A gente tem uma especificidade que eu acho que talvez a gente não tenha conseguido para transparecer isso também no trabalho, né? Que é do segmento que a empresa atua. Então, a empresa atua num segmento que é bem... um segmento na indústria farmacêutica, que incorre em riscos em inovar. Você não pode arriscar no processo porque você está lidando com um produto que com vidas, né? Está lidando com vidas, né? Então, o risco da inovação, ele é também um fator preponderante em fazer com que as pessoas sigam mais uma cultura tradicional, cumprir roteiros, e o que a empresa tenta nesse momento é conciliar essa exigência de padronização com uma abertura para a inovação. E ela tem feito muitos investimentos nesse sentido, né? E aí a ideia central era conseguir captar-se esses investimentos que estão sendo feitos em incentivos, em promoção de eventos, em parcerias com as universidades locais, se eles estão refletindo, né, no chão de fábrica em ações intraempreendedoras e ações de inovação, né? Então, talvez faltou esse diálogo mais moderno, com uma literatura mais moderna, mais recente, para poder deixar isso aí mais bem delineado e valorizar mais o que foi feito. Muito bem. Eu não sei se vocês querem considerar aqui uma outra discussão. Todo mundo aqui é da área de pesquisa, mas eu tinha um professor que ele dizia que se a gente pesquisa e a sociedade não sabe o que está acontecendo, só nos journals e entre a gente, entre esses eventos e tudo mais. Então, se porventura vocês pretendem, né, colocar isso em revistas, vamos dizer que todo mundo lê, né? Ou tentar levar isso para a própria indústria, tentar fazer uma amarração. O Herman disse que já faz um tipo de trabalho já com agentes do agronegócio, né, que ampliam muito esse tipo de pesquisa que ele fez, né? Então, eu não sei se vocês pretendem divulgar isso de alguma maneira diferente, né? Porque
Em princípio, né, como até uma obrigatoriedade do aluno, né, a empresa liberou ele para estar fazendo o curso inclusive financiou a aquisição de softwares e tudo, liberou de horário de jornada de trabalho para que desse esse retorno à empresa, né, até como um instrumento de mensuração se as ações que são promovidas, essas ações estratégicas promovidas estão surtindo efeito, né? Então já teve um retorno muito positivo em relação à parte interna da empresa, né, ao RH da empresa, né, a parte de diretoria, né, apesar, né, de ter sido um co-orientando meu, né, já um profissional com bastante experiência no setor, mais de 30 anos de empresa, e aí ele né, já teve nesse relatório final, a partir da dissertação, uma coisa focada nas práticas gerenciais da organização, né? E agora, com o consentimento da empresa, a gente está, né, moldando esse produto final, né, e o objetivo do SEMEAD é justamente esse, trazer para um debate para a gente ouvir o que pode ser melhorado, para a gente moldar esse conteúdo final, né, e ter essa publicação aí, né, de dividir, né, compartilhar esse conhecimento gerado. Muito bom. Então, é uma boa iniciativa da empresa. Então, muito bom. Eu fico feliz com esse tipo de ação. Muito bem. Parabéns a todos aí pela apresentação de cada um dos artigos. Os trabalhos são bem interessantes e relevantes. Eu vou fazer algumas breves considerações a respeito de cada um dos artigos, evidentemente com a intenção, né, de tentar colaborar, se possível, para um aprimoramento do trabalho. E, evidentemente, que minhas sugestões, como disse, são sugestões, se vocês acharem que é interessante, torná-las práticas no artigo de cada um, vocês podem fazer. No caso contrário, vocês simplesmente ignoram tudo aquilo que eu falar, tá certo? Porque são sugestões. E, evidentemente, também vocês fiquem à vontade para poder contrapor aquilo que a gente discutir aqui. Então, vou começar aqui com o artigo que foi apresentado pelo Hernan, o artigo 878, Estrutura, Estratégico e Cultura e Organizações Agroalimentárias, Aportes em PYMEs do Equador. Então, o trabalho dele é um estudo quantiquário, com coleta dos dados estatísticos sobre a situação da estrutura, estratégia e cultura das pequenas e médias empresas lá, agroalimentares, de Cantón Mejía, província de Pichincha, Equador. E os dados qualitativos que foram obtidos a partir da bibliografia, entrevistas e visitas de campo que eles fizeram lá às empresas. No item, lá no resumo, né, no contexto investigado, é afirmado que o crescimento de uma PYME, que é pequena e média empresa, está limitado principalmente pelo desequilíbrio interno entre os 3 pilares fundamentais que uma empresa possui, né, os quais são a cultura, a estrutura e a estratégia empresarial. Ele apresentou bem, não gostei da sua apresentação, não, porque você colocou ali a cultura, a estratégia e a estrutura da empresa. Você verifica que vocês fizeram esse levantamento desses itens, que são os pilares que vocês afirmam aqui dentro do contexto investigado. São os pilares que, se eles tiverem desequilíbrio, eles trazem problema para as pequenas e médias empresas. No item diagnóstico da situação, que é na sequência do contexto investigado, você tem o item diagnóstico da situação problema e depois os resultados obtidos. Então, embora no contexto investigado há essa atenção, esse destaque do problema do desequilíbrio interno entre esses 3 pilares, no diagnóstico da situação problema, não é dito nada a respeito deles. Vocês afirmam aqui que um crescimento adequado das pequenas e médias empresas diminui o impacto negativo socioeconômico que é gerado pelo desemprego. Então, esse desequilíbrio desses 3 pilares, ele causa na microempresa um problema de desemprego, pode causar, e isso afeta, então, a economia, afeta
ele tem um impacto negativo, um impacto socioeconômico negativo. E aí, então, você tem como intervenção caracterizar, determinar e analisar o estado atual das pequenas e médias empresas agroalimentares. Não, a sugestão, então, já que se é esse desequilíbrio interno que traz esses problemas, e é uma coisa que vocês querem investigar, eu acho, então, que a intervenção proposta deveria ser caracterizar, determinar e analisar o equilíbrio, né, a existência de equilíbrio interno entre os 3 pilares fundamentais que a empresa possui, que seria cultura, estrutura e estratégia empresarial, para fazer um link disso com o que você apresentou no problema, no contexto investigado, entendeu, Hernan? Eu acho que isso aí seria interessante. E ainda nos resultados obtidos, vocês colocaram lá que se demonstra que as pequenas e médias empresas da região equatoriana estão representadas por modelos de empresas familiares com cultura bastante rígida. Mas nada é dito sobre a existência ou não de um equilíbrio ou desequilíbrio entre esses 3 pilares fundamentais. Mas vocês fizeram uma investigação a respeito deles. Então, eu esperava que aqui, dentro dos resultados obtidos, aparecesse ali, né, alguma coisa falando que existiria ali, e há um desequilíbrio interno entre os pilares X, Y, Z, ou entre X e Y, entretanto, isso e aquilo, que houvesse comentários sobre esse equilíbrio entre esses 3 pilares que vocês chamaram a atenção e que não aparece no resultado obtido. É dito apenas que essas empresas são familiares e são representadas por uma cultura bastante rígida. Então, por aqui, seria interessante apresentar o resultado da existência ou não de um equilíbrio ou desequilíbrio interno entre esses pilares. Então, isso é que seria um comentário que eu achei que seria pertinente, Hernan, sobre o trabalho que vocês apresentaram. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito, fique à vontade. Más claro, no, perfecto, excelente, excelente comentario, el aporte es fundamental, así que muy obrigado, muy claro, muy bueno, muito obrigado. Então, parabéns aí pelo trabalho, bastante interessante. A gente vê que vocês tiveram ali um cuidado, né, uma precaução nos procedimentos metodológicos e a presença ali, né, in loco, nos locais ali das pequenas e médias empresas. Então, um trabalho que é prático, é bem interessante, e eu acho que vocês poderiam melhorar ele no sentido de fazer essa amarração aí. Eu acho que traria, assim, uma melhor robustez, né, para os resultados, tá certo? Vocês tiveram bastante trabalho para fazer, então agora nos resultados ali tem que apresentar de uma forma melhor para vocês poderem ter mais substância. Mas parabéns aí pela apresentação do trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, muito obrigado. Na sequência, embora apresentado por último, eu fiz a avaliação aqui dos artigos na sequência. Eu vou apresentar na sequência, tanto faz. Poderia apresentar na ordem que foi apresentado, que está na ordem aqui, mas no seguinte, eu fiz aqui a importância da estratégia da firma e da liderança estratégica do desafio de inovar. A nossa sessão é composta por gestão financeira e contábil e estratégia. Nós tivemos 2 trabalhos sobre estratégia, que foi o primeiro do Hernan, o segundo aqui do Pablo, e depois um sobre educação contábil, que foi, se não me engano, do Pedro, e o último de educação financeira, né? Educação financeira, que foi a Mariana que fez aí em Pernambuco. Então, nós tivemos aqui na sessão 2 sobre estratégia, uma educação financeira e uma educação contábil. Então, todos alinhados dentro da sessão que trata de gestão financeira, contábil e estratégia. Com relação, então, à importância da estratégia da empresa, é um estudo qual e quant, baseado em empresa do setor farmacêutico, com robusta análise dos dados, por meio de uma análise de conteúdo para os dados qualitativos e modelagem de equações estruturais para os dados quantitativos. Os fatores identificados no estudo que respondem à questão de pesquisa, e é a seguinte: quais fatores impactam a forma pela qual o agente interno percebe o desafio de inovar no ambiente organizacional? Eles poderiam ser explicitados no item resultados obtidos. Não tem lá a resposta nos resultados obtidos, não tem a resposta a esses. Quais fatores impactam a forma pela qual o agente interno percebe o desafio?
Então, quais são esses fatores? Ele não está escrito lá. Então, eu achei que, quando eu chegasse nos resultados obtidos, eu teria lá os fatores identificados no estudo impactam a forma pela qual a gente interno percebe são tal. Aí não está explícito desse jeito, entendeu, Pablo? Então, acho que seria interessante vocês, ali, resultados obtidos, fazerem uma exposição, porque a pessoa vai ler o resumo e depois ela vai partir do trabalho. Se no resumo tiver alguma incoerência, ela fala, isso aqui não está muito claro, então ela pode deixar de ler o artigo inteiro por causa de um probleminha no resumo. Aí, com os insights da pesquisa, os autores organizaram um modelo capaz de explicar a percepção dos indivíduos a respeito de um ambiente indutor desses desafios. Então, a contribuição social, contribuição tecnológica social, você não falou isso aí. Eu entendo que esse modelo, elaborado a partir dos insights da pesquisa, eles deveriam estar contidos no item contribuição tecnológica social. Como contribuição tecnológica social desse estudo, elaborou-se, né, por meio dos insights obtidos, foi possível elaborar um modelo aqui de avaliação, né, modelo capaz de explicar a percepção dos indivíduos, tal. Aí eu acho que isso aí também seria bastante interessante. Então, quer fazer algum comentário, alguma coisa a respeito? Eu estou tomando nota, professor. Estou tomando nota aqui, né, porque a gente fazer as adequações para a submissão. São sugestões, né? Veja que não é obrigado a fazer. Uhum. Eu tenho que dar uma olhadinha também na página 9 e 10, lá do seu trabalho, Pablo, porque tem a figura 1 e tem um texto imediatamente antes da figura, tem um parágrafo, e ele está repetido imediatamente após a figura, o mesmo texto, ele está repetido. Então, você ou tira ali do antes ou tira do depois da figura o texto, porque é uma repetição. Perfeito? Muito bem. Passemos agora aos comentários aqui do artigo 1560, Desafios da implementação da educação contábil das normas internacionais de contabilidade, estudo nas universidades estaduais do Paraná. Eu acho que é do Pedro, né? Isso aqui. Então, nesse caso aqui, é um estudo multicaso, do tipo descritivo e método qualitativo, realizado por meio de análise documental com universidades estaduais públicas do Paraná. Você vê aqui que o Pedro teve um trabalho imenso ali, eles, os demais autores, porque eles levantaram lá os planos de ensino, as emendas e tal, para fazer uma análise de todo o conteúdo contido lá, um trabalho árduo também, né? Então, um baita trabalho que eles fizeram lá. Agora, eu acho, né, aqui, não sei se não tem tanta contribuição para fazer, mas algumas coisas que eu queria colocar para você é o seguinte, ó. Por exemplo, você vai lá ver se tem nós adotamos, né, houve a inserção das normas internacionais de contabilidade, e aí o Brasil passou a adotar as regras internacionais de contabilidade. Quando você fala em contabilidade internacional, eu acho que tem que apresentar um contexto um pouco diferenciado. Por exemplo, no Brasil, o que é norma internacional? Por exemplo, o SGAP. O SGAP é norma internacional. Isso aí é ensinado nas escolas? Então veja, eu pensei que você ia ver coisa dessa natureza. Porque as IFRS, que são normas internacionais, as empresas do Brasil, os cursos têm que adotar, é obrigatório, está na grade, norma internacional. Ele pode não estar numa disciplina chamada, e não deve estar mesmo, porque seria muita coisa ter uma disciplina só chamada contabilidade internacional e estar tudo lá dentro. Seria impossível explicar tudo. Então, o curso teria uma disciplina só, contabilidade internacional, porque tudo é contabilidade, avaliação de estoques, avaliação a preço justo, redução ao custo recuperável, impairment, arrendamento mercantil, arrendamento operacional lá, né? Então, um monte de coisa que o Brasil passou a adotar, mas tudo segundo as normas internacionais. Então, os cursos das instituições, eles ministram conteúdos da norma internacional que é obrigatória, eu acho que é com certeza. Então, quando a gente fala em norma internacional, seria uma disciplina chamada norma internacional, por exemplo, que discutisse as diferenças entre o que se aplica no Brasil e em outros países, né? Por exemplo, aqui não é proibido, aqui é proibido você fazer a avaliação lá fazer, como que a gente fala? Avaliar o valor atual dos bens, e tem aquela questão da avaliação do valor justo, mas a correção monetária no Brasil está proibida, mas na Europa não.
Tá certo? Então, seria uma diferença, isso seria uma diferença de nome internacional. E tem outros países que adotam o IFRS, mas eles têm algumas características diferentes. Seria uma comparação, isso seria uma norma internacional. O estudo do S-Gap, norma internacional é uma disciplina que vai falar sobre o S-Gap, que normalmente não se fala na grade. Não sei se todas têm. Eu acho que, não sei se eu tenho certeza que não são todas as instituições que têm uma disciplina e que ensinam o S-Gap. Tá certo? Eu não sei nem se tem alguma que ensina, a não ser um curso específico. Então, o nome internacional, para mim, seria alguma coisa nesse sentido. Então, falar, as empresas, as instituições de educação, vejam, considerando isso, né? O objetivo é o seguinte, o problema de pesquisa, primeiro, a questão de pesquisa estruturada é o seguinte: as universidades estaduais públicas do Paraná, abarcam em seus PPCs disciplinas ou conteúdo das disciplinas de contabilidade sob a IFRS que rege o exercício dos consultores? Interrogação. Então, é uma pergunta, né? As universidades abarcam em seus PPCs, E aí, o objetivo é identificar nas universidades estaduais públicas se os cursos de contabilidade abarcam disciplina. Está perfeito, você alinhou ali, está perfeitamente alinhado. Mas um detalhe que tem ali, que eu acho que traria alguma coisa de bom para você, é o seguinte: veja que eu vou responder sua questão de pesquisa, vou dar duas respostas para a sua questão de pesquisa e para o seu objetivo. Vou falar do objetivo e ele vale para a questão de pesquisa. Identificar nas universidades se os cursos de contábeis abarcam disciplinas específicas. Respostas, hein? Respostas para o seu problema. Sim. Tá bom. Respondi. Sim. Ou responder não. Posso responder sim ou posso responder não. Limita demais a sua pesquisa. Então, uma coisinha simples, se você trocar a palavra se pela palavra como, aí o seu problema, o seu objetivo fica ampliado sobremaneira. Veja, a questão de pesquisa. As universidades estaduais abarcam os PPCs, conteúdo tal? Não. Eu colocaria como questão de pesquisa assim, em vez de começar com a palavra as, o termo as, eu colocaria como as universidades públicas estaduais partindo do princípio que é obrigatório, tem que ensinar IFRS, tem que ensinar. Então, eu parto do princípio de que elas têm que contemplar. Agora, como elas estão contemplando é outros 500. E elas podem estar contemplando. E você dizer, olha, é obrigatório e tem umas que não estão contemplando. É obrigatório e elas estão contemplando da forma A, B, C. Percebeu? Muda a forma de enxergar. O seu problema está assim e ele vai ficar assim, bem aberto. Então, você, no problema de pesquisa, colocaria como as universidades estaduais públicas abarcam em seus PPCs, né? E o objetivo, então, ficaria assim: identificar nas universidades públicas, estaduais públicas, como, não é se, como os cursos de contabilidade e ciências contábeis abarcam disciplinas específicas, Perfeito? Então, com relação ao seu artigo, era essa a minha sugestão a fazer, foi isso que eu percebi de importante, de interessante, e que valeria a pena recomendar, sugerir, e se você achar que é viável, você veja lá o que você faz aí a respeito. Professor, muito obrigado pelas contribuições. Eu achei bem importante essa parte da mudança do se e como, porque o como permite muito uma pesquisa mais abrangente, ela permite com que a pesquisa se torne mais relevante. E outro ponto que o professor falou foi bem importante, porque, por exemplo, o Brasil ele tem uma lida com os Estados Unidos diretamente. E seria bom um estudo até futuro ser realizado se as normas internacionais dos Estados Unidos são ensinadas para os brasileiros. Isso aí é outro problema, é verdade. Bem interessante isso aí. Eu queria aproveitar para parabenizar o trabalho da Mariana, porque conforme a professora Heloísa tinha falado, realmente, antes da gente pensar no ensino da graduação, a gente tem que pensar em como que as crianças, como os jovens estão sendo formados, preparados para chegar na universidade. Eu achei, por isso que eu queria parabenizar pela relevância do seu trabalho, Mariana. Parabéns, então, Pedro. Desejo sucesso aí nas próximas empreitadas. Obrigado, e aí, por professor. fim,
Por fim, falando aqui, então, do artigo 1960, letramento financeiro dos estudantes do ensino médio de uma cidade do agreste pernambucano, né, que a Mariana apresentou. Trata-se de um estudo hipotético dedutivo, descritivo e quantitativo, com o objetivo de identificar o nível de letramento financeiro e possíveis relações às características socioeconômicas dos estudantes do ensino médio em uma cidade do agreste de Pernambuco. Né? Ali, a gente verifica que foi um trabalho imenso ali também, com uma série de resultados, né? Essa questão de conhecimento, né? Que o letramento aqui financeiro, né? Conhecimento sobre aspectos de finanças, né? Ele é de suma importância. Né? Subimportância. Então, é um trabalho muito importante, principalmente em locais, né? Em situações mais de uma comunidade mais carente, né? Que precisa entender bem essa situação para poder manejar de forma adequada as suas finanças, poder não ficar comprometida com financiamento, com empréstimo, endividada, etc., e poder tocar a sua vida de uma forma mais adequada. Então, sem dúvida, é plenamente justificado e relevante o trabalho realizado. Aí você incorpora aí resultados obtidos quanto ao nível de letramento, indicaram uma melhora nos níveis de letramento financeiro dos estudantes em relação ao PISA lá de 2017, principalmente em nível nacional. Quanto à investigação das relações entre as características socioeconômicas, do nível de letramento e das questões por nível e perspectivas, vocês encontraram que características educacionais dos estudantes e de seus pais são significantes, bem como o sexo e a idade dos respondentes. Tudo bem. Isso tudo aí é importante. Mas eu acho que o que precisa ali fazer um reforço, né, merece uma atenção, é o seguinte, tá bom, melhorou em relação ao PISA 2017 e tal, mas aí eu pergunto o seguinte, em vista dos resultados que vocês encontraram, o nível de letramento financeiro está adequado? Está adequado? Ele melhorou em relação a 2017. E aí, ele está num patamar bom ou ele precisa ser melhorado? Né? Ele melhorou, mas ele está bom? Agora, eu acho que se ele manter assim, está bom. Ou, em vista de outros países ou de outras áreas geográficas do próprio Brasil, ele precisa ser melhorado. Certo? Eu preciso fazer essa consideração. Então, eu tenho que ver, olha, ele está aqui. Agora, comparativamente à região tal, ele ainda tem muito a melhorar. Ou ele está aqui, ele está acima de todos. Se ele se mantiver nesse nível, aí está bom, está ótimo. Né? Neste caso, se ele tem que ser melhorado, quais seriam as sugestões para a melhoria do nível de letramento financeiro? O que teria que ser feito a respeito? Eu não sei se vocês vão fazer isso, se vocês teriam a possibilidade de responder isso ou não, e se não, sugerir como outros estudos. Porque, mesmo querendo dizer, olha, aqui o nível de significância deu positivo, deu significativo. E daí, o que se faz então? Né? O Corinthians perdeu do sei de quem. Bom, então o que precisa fazer agora para melhorar o time? O time ganhou do Palmeiras, né? Mas não chegou na final ainda. O que precisa fazer para melhorar o time? Ele está melhor do que o Palmeiras, porque ele ganhou, mas ele vai enfrentar lá, sei lá, o América, e ele está pronto para enfrentar o América, ele precisa melhorar em que sentido? Né? Então, eu acho que falta um aprofundamento, um aprofundamento ou um alargamento, vamos dizer assim, da análise dessa questão, para poder trazer alguma contribuição. No item contribuição tecnológica social, veja, vocês não colocaram lá qual é a contribuição, vocês colocaram ali. Está inserido lá que há uma limitação de espaço para discussão e sugestão de estudos, e isso não é uma contribuição tecnológica social, né? E também está colocado lá sugestão de estudos futuros, que também não é uma contribuição tecnológica social. Então, esse item é importante, porque qual é a contribuição tecnológica social do estudo? Vocês não colocaram lá, vocês colocaram a limitação de espaço e sugestão de estudos futuros. Sugiro que seja explicitada qual foi a contribuição tecnológica social do estudo. Esse estudo traz como contribuição tecnológica social, né, o nível, o aprimoramento do nível, melhoria do nível, sei lá, de educação financeira, né, da amostra aqui do grupo do ensino médio, lá da região tal, né, e
E isso mostra a importância de se investir, né, em educação financeira, entendeu? Isso valoriza seu estudo, porque do jeito que está lá o camarada, olha, vai lá ver, contribuição tecnológica social, não tem nada, ele pode ficar desincentivado a olhar o seu estudo inteiro, porque quando a gente pesquisa artigo, a gente pega o resumo para dar uma olhada. Ninguém vai ler o artigo inteiro, a gente lê o resumo. E depois, se interessar, você parte para o artigo. E nós temos que motivar ali o leitor a continuar. Se ele chegou no nosso resumo, alguma coisa ele está procurando lá que interessa, nós temos que incentivar ele a continuar lendo o nosso artigo. Bom, então, seriam essas as considerações que eu teria a fazer nos 4 artigos. Espero ter contribuído aí com vocês. Né? Quero parabenizar a todos. Mariana, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram, bastante relevante, atual, interessante, importante. Né? Continuem com os seus estudos, com as suas evoluções, né? E apresentar o artigo agora para um journal, né? Um paper aí, para que ele seja publicado e aí mais pessoas possam ter acesso, né, a esses materiais aí que são bem relevantes. No mais... Rapidinho, agradeço imensamente pela sua contribuição e muito do que você falou está no trabalho maior, porque esse trabalho ele foi recortado do meu TCC. Teve várias modificações no processo metodológico, mas ele deriva do meu TCC. E todos esses questionamentos que você trouxe estavam lá no meu TCC, mas por conta do espaço eu não consegui. Mas para a revista, a publicação segue tudo isso e as demais que não tem eu vou acrescentar. Muito obrigada pelas contribuições. Agregou demais. Obrigado. Nós temos esse problema mesmo no Congresso, porque tem limitação de páginas e tem tanta coisa que a gente quer pôr e não consegue, né? Aí, por isso que sempre vai ter comentários a respeito, porque, embora, não, vamos dizer, num trabalho que a gente tenha em mãos, tenha muito mais dados, a gente no Congresso é obrigado a optar por, vou tirar isso, vou tirar aquilo, né? E aí alguém vai falar disso aí. Faz parte do processo, né? Mas depois parabéns aí, inclusive já tem, é mais fácil na hora de publicar você, para a publicação, o número de páginas dá uma consideração, uma flexibilidade maior, talvez você possa incluir algumas coisas ali. Pois não, Eloy? Não, eu falei, depois na apresentação tem só 8 minutos, né, professora? Aí acaba... Você acaba não sabendo... Corta mais ainda. Corta mais ainda. Agora, queríamos convidar a todos para participar lá da sala de networking, porque todo mundo vai para lá e fica lá um monte de gente conversando, trocando ideia a respeito dos artigos, né? Nós colocamos o link aí no chat, então vocês clicam ali, né? Utilizam o link e vão lá para a sala do networking, que nós vamos todos para lá, para participar ali junto com os demais apresentadores, né, e professores que vão estar lá, para participar de uma discussão, tá bom? Parabéns a todos. E tem a avaliação também do Congresso, de uma maneira geral. Então, está o link aí também para vocês entrarem e fazer a avaliação, tá bom? Heloísa, o Henrique, eu entrei mais tarde, o link para avaliar não está aqui disponível, podia colocar ele de novo? Eu repito aqui para você, só um minutinho. São 2, Obrigado. tá? É da avaliação e do network. Está aqui o outro. Prontinho. Perfeito. Obrigado. Valeu, obrigado, um abraço a todos. Tudo de bom. Obrigada, gente. Sucesso para todo mundo. Uhum.